Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer nesta palestra é definir termos, explicar termos. Sem essa explicação, a palestra perde muito. Eu vou começar pela explicação do termo racionalidade. Esse termo é fundamental para o estudo dos milagres. Racionalidade. E o que é racionalidade? É a habilidade em lidar com raciocínios. Essa palavra vem do latim ratio, de onde vem também a palavra raciocínio. Em grego se fala logos. Então, quando eu falo em grego raciocínio, eu falo logos. Quando eu falo em latim, eu falo ratio. E como a nossa língua portuguesa vem do latim, prevaleceu o latim. E ficou, então, raciocínio, derivado de ratio. Tudo bem? Que bom. E o que é raciocinar? Raciocinar é pensar com lógica, é pensar com ordem, é pôr nexo, qualidade ao pensamento, é ser claro, preciso. Isto é raciocinar bem, que há também aqueles que raciocinam mal. O nosso caso aqui é raciocinar bem. Eu quero mostrar a vocês, para iniciar, duas formas de pensamento. O pensamento dedutivo e o pensamento indutivo. Vou repetir. Pensamento dedutivo e pensamento indutivo. O dedutivo, ele parte do geral para o particular. Vou repetir. Parte do geral para o particular. Por exemplo, todo homem é mortal. Paulo é homem, logo é mortal. Repara, todo homem é mortal. É uma afirmação geral? Ou tem algum homem que não é mortal? Não, todo ser humano é mortal, não é isso? Então, quando eu falo todo homem é mortal, eu parti do geral. Para chegar à conclusão de que Paulo, sendo homem, logo ele é mortal. Certo? Entenderam isso? De novo. Toda mulher é vaidosa. Laura é mulher, logo ela é vaidosa, porque ela é. E toda mulher é. Se toda mulher é vaidosa e Laura é mulher, ela é o quê? Vaidosa. Que lógica? É lógico, não é? É lógico. Então, a lógica é exatamente essa habilidade de lidar com o pensamento. Vamos ver agora o pensamento indutivo. Esse foi o dedutivo. O indutivo. O indutivo parte do particular para o geral. É o contrário. O dedutivo parte do geral para o particular. Esse vai partir do particular para o geral. Reparem esse exemplo. O calor dilata o ouro. O ouro é metal. Logo, o calor dilata os metais. Perceberam? Quando eu falo o calor dilata o ouro, é geral ou particular? É só o ouro, né? O ouro é metal. Logo, o calor dilata os... A conclusão é geral ou particular? É geral, porque se o calor dilata o ouro é metal, logo o calor dilata os metais. O primeiro pensamento é próprio da filosofia. Os filósofos pensam sempre dedutivamente. E o segundo pensamento é próprio da ciência. Os cientistas pensam indutivamente. Então, vou repetir. Desculpa repetir assim sempre, sabe? Vou chatear você, mas quanto mais se repete, mais a gente grava. Então, o filósofo, quando ele pensa, ele parte do geral para o particular. O cientista parte do particular para o geral. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Muito bem. Quando se fala em ciência, espiritismo é ciência também, se fala, portanto, em indução e em método científico. Vamos ver o que é isso. Havia um homem inglês chamado Sir Isaac
Newton. Sir Isaac Newton. E Newton um dia estava na sua casa, num bairro chamado Stamford-upon-Avon, em Londres, sentadinho, embaixo de uma macieira. Caiu uma maçã. As maçãs caem desde que o mundo é mundo, não? Mas dessa vez a maçã caiu na frente de um gênio. É diferente. Então, quando Newton viu a maçã cair, bater no chão, ele ficou espantado. Espantado? É próprio do sábio se espantar. Só o tolo não se espanta com nada. Mas o sábio se espanta sempre. Então, ele pergunta, mas por que caiu? Por que a maçã, ao desprender do galho, não ficou pairando no ar? Ele não sabia ainda disso. Mas ele pensou, será que a Terra possui uma força que atrai para ela os corpos mais pesados que ela? Será que isso é verdade? Veja bem, o nome disso é hipótese. Hipótese é uma afirmação que não é verdadeira nem mentirosa. É uma afirmação provisória. É uma explicação que ele tinha naquele momento. O que ele fez então? Passou a fazer diversas experiências. Experimentou, até concluiu que era verdade, que havia essa força. Então ele escreveu assim: matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado das suas distâncias. Lei de Newton. Então ele chegou à lei. E como é que ele chegou à lei? Por 3 processos. 1, observação. Assim começa a ciência, gente. Toda a ciência começa pela observação. Depois vem a hipótese. Depois vem a experimentação. E da experimentação nasce a lei. Não foi assim com Kardec? Kardec ouviu falar por um amigo dele, que era muito entusiasmado, né? Um magnetizador. Olha, não é Kardec, é o nome dele, é Leon. Olha, Leon, sabe aí em Paris, umas febres danadas, umas mesas que se movem e pulam. Mesas? Se movem? Se era. Não, que isso? Veja bem, Kardec tem um espírito científico. Kardec não aceitava qualquer coisa. Kardec primeiro duvidava, para depois, pela observação e experimentação, ele concluir. E um dia esse senhor chegou perto dele e disse ele assim: falei das mesas, lembra, Kardec? Lembra, Leon? Falou: olha, as mesas, elas não saltam só e dançam, não. Elas respondem perguntas. Aí o Kardec: não, peraí. Não acredito nisso enquanto eu não souber que uma mesa tenha nervos para sentir, cérebro para pensar. Não é possível isso. Mas Kardec tinha um amigo chamado Sr. Carlotti, que convidou Kardec para uma sessão. E ele foi. Quando Kardec vai à sessão, ele começa pela observação. Newton, a maçã caiu e começou pela observação. Toda a ciência começa pela observação. Caiu, ele observou e formulou uma hipótese. Quando Kardec começou a escutar aquilo, ele achou que não era possível que perguntas tão complexas, tão delicadas às vezes, pudessem surgir de um móvel. Então ele formula uma hipótese. Deve haver uma inteligência invisível que responde às perguntas se valendo da mesa. Isso é uma hipótese. O que ele faz? Junta médiuns assim e começa experiências. Até que ele reúne um material experimental muito grande e em 18 de abril de 1857 ele publica o Livro dos Espíritos. Nascido da observação, nascido da hipótese, nascido da experimentação e formulado em leis naturais que Deus colocou aqui para nós. Está ficando claro, gente? Alguma pergunta? Eu vou explicar porque eu repito. Vocês sabem o que é pregar? Pregar. Pregar. O que é pregar?
Pregar, bate prego, pregar, bate prego. E como é que se bate um prego? Você pega o prego e faz assim, já bateu. Ou faz assim, várias vezes, até entrar. Por isso, na igreja evangélica, o pastor fala assim, porque Jesus, meu irmão, salva. Jesus é a tua vida, que é a salvação do teu mundo. É o teu amparo, Jesus é a tua vida. Jesus é tudo, é o teu caminho. Jesus é a verdade, é a vida. Jesus, olha o tom de Jesus. Ouviu tanto que ele aprende. Por causa da pregação, da repetição. Existe aqui algum professor? Se houver, uma pergunta óbvia, como é que se faz para o aluno aprender? Toma exercício, não é? E o que é exercício? Repetição. Por isso, gente, eu repito muito, sem ir embora daqui cansada. Porque, cara, falou tanto que ficou na minha cabeça até agora aquele negócio da indução, da dedução. Por isso que eu faço isso. Bem, qual é o contrário da lógica, da racionalidade? É o pensamento mito-poético. O mito e a literatura não são racionais. É racional que um príncipe vire sapo e depois transforme de novo em príncipe? Não é racional. Isso é de um conto maravilhoso, do conto de fada. Então é da lógica irracional, ou seja, da lógica do conto de fada. Da lógica do mito. Vocês sabiam que uma vez o Zeus é o maior deus da mitologia grega, teve um caso com uma mocinha e engravidou a moça, né? Como ele não queria que a mulher dele, a Hera, soubesse, sabe o que ele fez? Tirou o feto, botou na barriga da perna, ele ficou gestado ali, a barriga da perna dele ficou grávida e depois nasceu o Dioniso. Aí isso não é lógico, mas é mito. O mito não é lógico. Não exija do mito a lógica do discurso comum, do discurso formal. Porque o mito é, por natureza, um discurso fantástico, um discurso maravilhoso, um discurso que não se explica através da lógica natural. Ele tem a sua própria lógica, mas não a lógica que nós possuímos, que nós temos. Então, vou repetir. Se alguém perguntar a você, tentando testar as suas habilidades intelectuais, qual é o oposto do pensamento racional, responda assim: é o pensamento irracional, próprio do mito e da poesia. Claro, gente. Escuta, dá para não chegar em casa contar para quem ficou? Olha, vocês devem ser multiplicadores dessas aulas aqui, senão não adianta. Quem ficou em casa, chegar em casa, fica perguntar, fui lá no instituto? Fui. Quem falou? Sei lá, um grandão, está meio manco, não podia nem ficar de pé, fica sentado o tempo todo. Falou o quê? Falou muita coisa. Muita coisa o quê? Uma porção de coisa. Mas que é uma porção de coisa? Não vai de espiritismo, mas o que ele falou? Porque você não foi escondidente. Você não entendeu nada. Porque você não guardou nada. Você não levou nada. E tem que levar para você ser um multiplicador daquilo que você ouve na doutrina espírita. Então a questão da racionalidade está resolvida. Segundo conceito, o conceito de milagre. O que é um milagre? Para entender o que é um milagre, vamos entender duas leis: as leis de Deus e as leis humanas. Olha, quando os primeiros homens na Terra resolveram se unir para viverem juntos, começaram a surgir atritos, porque cada um fazia o que bem entendia. Então surgiu um legislador e começou a imaginar leis sociais para impedir ao homem fazer aquilo que ele quisesse fazer. Falei, então, a lei do mais forte, do mais violento. E era preciso leis que regulamentassem as relações humanas. Foi assim que nasceu o direito. Um homem vinha com a caça dele, botava lá no
terreno dele, vinha um vizinho, disse, olha, eu quero essa caça aí também. Essa caça é minha. Foi eu quem a pegou. Sim, mas eu tenho direito, eu sou seu vizinho. Qual é a lei que diz isso? Se não houvesse lei, o vizinho não teria razão. Mas se houvesse lei, o vizinho teria razão. Então a lei, ela facilita as relações humanas. Ela evita o conflito. Em vez de eu brigar com você, a gente vai ao juiz. E o juiz decide. São chamadas leis humanas. Essas leis chamadas humanas, elas são de acordo com o tempo. Variam com o tempo. À medida que o tempo vai se modificando, essas leis também se modificam. Por exemplo, no tempo de Moisés, se um marido tivesse ciúme da mulher, sabe o que ele fazia? Dentro da lei. Arrastava pelos cabelos, puxava, e levava ao templo. E levava com ele um efá de farinha, uma medida de farinha e um pouco de azeite. Ele dizia ao sacerdote, olha, eu acho que a minha mulher está tendo vida sexual com outro homem. Se vem cá. Botava a mulher sentada, ia no chão, raspava o chão, ou na parede, o cal. É lei de Deus, é lei de Moisés. Misturava com água. Era a água amarga do adultério. E a mulher tinha que beber aquela água. E se ela não conseguisse beber ou vomitar, é porque era culpada, então ela era apedrejada. Vocês admitem que Deus tenha criado essa lei? Não, essa é uma lei de Moisés. Moisés que é para acabar com o adultério. Ele criou essa lei, não é a lei de Deus. Por que eu sei que não é de Deus? Porque muitos anos depois, um homem maravilhoso, o maior que veio à terra, um grande espírito, estava em Jerusalém. Era de tarde, o sol morria ao longe e tingia de vermelho a linha do horizonte. Ele estava quieto e escrevia com o dedo no chão. O nome dele era Jesus, natural de Nazaré. Houve um murmúrio, um barulhão, e Jesus voltou a cabeça e viu os fariseus, fiéis à lei de Moisés, que arrastavam uma mulher pelos cabelos. Exatamente como manda a lei. E atiraram-na nos pés dele. E perguntaram a ele, mestre, esse mestre é irônico, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, devemos apedrejá-la. E tu, o que nos aconselha? Era uma armadilha, um dilema. Por quê? Se Jesus dissesse, Moisés mandou, apedreja. Ele estava dentro da lei de Moisés, mas contra a lei que ele veio a trazer, que é a lei do amor, do evangelho, do perdão. Você não podia dizer isso. Também não podia dizer, não, apedreja não, Moisés estava errado. Se dissesse que Moisés estava errado, ele era blasfemo e seria condenado à morte na hora. E ainda não era chegado o momento dele. E Jesus vira para os fariseus e diz aquela famosa frase, aquele que for livre de qualquer pecado, atire a primeira pedra. Não falou nem que sim, nem que não, que não podia. Mas levou aquelas pessoas a refletirem sobre o absurdo daquela lei. Sobre a barbaridade do apedrejamento. E mais, fez refletir o seguinte, até que ponto o marido não é culpado do adultério da mulher? Ou será que a mulher adultera porque é sem vergonha? Ou porque encontra no amante o que não encontrou no marido? Amor, às vezes carinho, respeito até. Ele faz pensarem. E Marcos termina essa passagem com uma frase interessante. E saíram primeiro os mais velhos. Os que erraram mais.
E ninguém apedrejou a mulher. Aí ela está no chão, o cabelo cobre o corpo, espera a primeira pedra que fosse lançada, mas nenhuma pedra foi atirada. Quando ela percebe que nenhuma pedra foi atirada, ela levanta os olhos e vê Jesus. E este pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que te condenavam, que te acusavam? Ela ora então e não tem mais ninguém ali. Ele diz: vai em paz, nem eu te condeno. E faz um adendo: não peques mais. Repare, nem eu te condeno, quer dizer, nem eu aceito isso. Então a lei agora é nova, é a lei do amor, é a lei do perdão. De perdoar 70 vezes, 7 vezes, não mais da execução. Isso quer dizer o quê? No tempo de Jesus, a lei de Moisés, que é a lei humana, ela divina, havia caducado, havia perdido o valor. As leis perdem o valor com o tempo. Qual é o nosso problema? Atualmente é esse. Um menino forte, atlético, tem 17 anos, fará 18 anos, segunda-feira, e mata barbaramente uma pessoa num assalto. É menor, não é condenado. É o ECA. Mas estão discutindo isso. Será possível que essa lei ainda vale nessa situação do momento que estamos vivendo, de extrema violência, um rapaz na situação não ser apenado? Isso quer dizer o quê? Que essa lei está perdendo, não tem validade nesses casos. E em outros casos parecidos. Então, gente, vamos gravar bem isso. As leis sociais, as leis humanas, elas com o tempo perdem o valor. Elas com o tempo não têm mais validade. Bem? E o que é uma lei natural? Natural é uma lei que vem da natureza, ou uma lei que vem de Deus. Esta lei, ela é atemporal. Quer dizer, ela existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, essa lei existe. E em qualquer lugar da Terra, ela vale. Por exemplo, eu tenho meu livro nas mãos. Aqui está o meu livro. Eu vou meter o meu dedo por aqui, fica olhando que vai aparecer aqui. Só se eu fosse mágico, não? Um truque, talvez meu dedo dessa impressão que é mais. Não, vou fazer força aqui, Não passa. E não passa por quê? Por causa da lei da impenetrabilidade da matéria. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então meu dedo não passa aqui. O do chinês também não passa na China, do japonês também não passa no Japão. Em lugar nenhum, porque é uma lei de Deus. É a lei do planeta. É uma lei divina. E as leis naturais, as leis de Deus, não podem ser modificadas, não podem ser violadas, devem ser respeitadas. Interessante. Jesus, entre aspas, desrespeitou todas as leis de Moisés, mas de Deus não. Que as de Moisés haviam caducado. Quem gosta de ler o Evangelho, preste atenção ao seguinte. Alguém chega para Jesus e faz uma questão para Jesus. Ele começa assim: tendes ouvido dizer os antigos. Isso é Moisés. Eu, porém, vos digo. O que é porém? É uma conjunção adversativa que liga ideias opostas. Quando eu falo porém, eu vou dizer uma coisa contrária. Ora, contrária a quem? Aos antigos. E quem é os antigos? A lei de Moisés. Então Jesus fez para nós uma nova lei, uma nova ordem de coisas, uma nova revelação. Esse é o Senhor Jesus. Com tamanha autoridade que tinha, que foi capaz até de derrogar as leis de Moisés e respeitar as de Deus, mas as de Moisés ele não respeitou. Alguma pergunta até aqui ou está claro? Vocês são muito bondosos. Não querem criar um caso, não? Então eu posso seguir? Agora que eu vou entrar no milagre. Agora eu vou entrar no milagre. A palavra milagre vem do latim mirii. Significa fantástico, maravilhoso, impossível de acontecer,
coisa anormal. É esta a concepção do milagre segundo a teologia católica. Só quem pode fazer milagre é Deus, ou um seu preposto, com a ordem dele. Mas as pessoas não podem fazer milagre. Milagre é um atributo divino. Só Deus pode fazer milagre. Essa é a ideia fundamental. Milagres existem, mas somente Deus pode fazer milagres. E por quê? Porque para a religião católica, nada é impossível para Deus. Nem derrogar as próprias leis. Nada. Deus pode tudo. Se pode tudo, pode qualquer milagre. Mas isso não é lógico, não é racional. Então a doutrina espírita vai começar a discutir isso no livro chamado A Gênesis. A Gênesis, de Kardec, é um livro específico para quem quiser estudar a questão dos milagres. Eu bebi muita coisa de lá, porque aqui na Gênesis ela discute exatamente isso, os milagres segundo o Espiritismo. Eu vou então entrar nesse assunto agora, examinando alguns casos específicos sobre isso. Quem aqui nesta belíssima e tranquila sala ouviu falar num homem chamado Moisés? Moisés era um egípcio, segundo Freud, e um judeu egípcio, segundo a Bíblia. Isso não tem muita importância agora, não. O importante agora é saber que esse Moisés era detentor de uma missão. Segundo o Espiritismo e segundo a lógica, missão não é qualquer coisa, não. Eu tenho ouvido gente falar assim: eu criei meus filhos, minha missão acabou. Criar filho é obrigação, não é missão, missão não é isso. Missão é um trabalho que modifica de algum modo a ordem social. É algo grande. Missionário é Lutero, que não são muito bem, mas é Maomé, que também não são muito bem, mas é Jesus Cristo. São espíritos que fizeram algo grandioso. Chico Xavier. Você criou duas mulheres, que deu sorte, quando andei em vestibular, eu sou médico, minha missão, que missão? Seu trabalho, sua tarefa foi bem cumprida. Então, missão é uma coisa importante, se dedica a grandes espíritos. Esse Moisés era um grande espírito. E, no plano espiritual, ele foi convocado para trazer à Terra uma revelação. Ou seja, para mostrar à Terra uma coisa nova. E como é que era naquele tempo as religiões da Terra? Em geral, elas eram politeístas. E qual a revelação de Moisés? Deus é um. Deus é único. Mas Moisés era uma pessoa difícil, uma pessoa problemática, um espírito difícil. E certa vez, já adulto no Egito, vem ele andando no bairro de Cogene, onde moravam os judeus, e viu um egípcio batendo num judeu. Ele achou aquilo absurdo, não porque fosse judeu o outro, não, porque o outro era mais fraco, era frágil, era um empregado. O que ele fez? Brigou com o feitor e matou o oficial do faraó. Sabendo que ele não podia ter feito aquilo, que seria acusado, condenado e executado, Moisés fugiu do Egito e foi para Madian, onde se casou com uma jovem chamada Séfora, ou Zípora, segundo outras versões, filho de um sacerdote chamado Jetro. Casadinho, numa boa, esqueceu da missão. Aí nem ligou. Não morri no Egito, agora estou aqui numa boa vida. Tenho meu sogro, minha mulher, tenho filho, eu tinha filho, 2. Vida boa, gado, pastagem, mas já está bem tranquilo. Olha, quando o mensageiro, o missionário, não vale muita coisa, deixa para lá. Errou, vacilou, paciência. Mas quando ele é importante, sabe o que acontece? O plano espiritual interfere diretamente nele. Diretamente. Rapaz, e a sua missão? E aí? Como é que vai ser? Você não veio aqui para isso, rapaz? Acorda. Foi o que se deu com Moisés. E Moisés, então, um dia,
Estava pastoreando as ovelhas do Jétro, tranquilo. E se ele olhou lá para cima do morro, chamado Sinai, outro nome é Horebe, e viu um pé de árvore, sarça, pegando fogo. Só que pegava fogo há muito tempo, mas a árvore não acabava. A Bíblia diz que queimava, mas não consumia. Ele ficou espantado. Tudo que pega fogo vira cinza. Aquilo lá pega fogo, mas não vira cinza. Está vindo. E Moisés, então, vai até lá. E quando ele chega junto da sarça ardente, ele ouve uma voz. Olha, Moisés é o primeiro médium da Bíblia. O primeiro mediador entre os homens e os espíritos é Moisés. Médium audiente, médium vidente, médium de efeitos físicos. E ele então escuta aquela voz, e o que a voz diz aí? Moisés, descalça as tuas sandálias, porque o lugar é santo. E ele imediatamente, ouvindo a voz, ajoelhou-se e tirou as sandálias. E começa agora uma conversa entre essa voz com Moisés. Senhora, meu filho, eu tenho um povo lá no Egito, sou responsável por esse povo, tá? E esse povo está sofrendo muito. E compete a você tirar esse povo do Egito, essa é a sua missão. Mas eu não vou. Eu não vou. Não quero ir, eu não vou. Assim para Deus, imagine só, né? Aí Deus falou, não, meu filho, que é isso? Você vai sim. Falou, não vai por quê? Não vou porque me perseguem lá. Responde a voz. O faraó que te perseguia já morreu. Pode voltar. Mas eu não posso voltar, não. Eu sou gago. O que quer dizer isso com ser gago? Como é que eu vou falar em teu nome para o faraó se eu sou gago? O faraó não vai entender nada para ter rir de mim. Não tem problema, não. Meu filho, você tem um irmão lá chamado Arão. Arão é seu irmão. Está lá, você conhece, está no Egito. Vai lá e conversa com ele. E vai ser assim. Você e Arão vão até o faraó. Eu falo para você, que era o médium, você fala para Arão, e Arão, que não é gago, fala para o faraó. Tudo bem? Mas senhor, tudo bem, rapaz? Vai ou não vai? Não tendo mais argumento, o nosso Moisés resolveu ir cumprir a missão dele. Tentou escapar, mas não conseguiu. Ele vai, e quando ele chega perante o faraó, Deus, ou o Espírito do Sinai, chamava assim, nome de Deus, Espírito do Sinai, disse, olha, estou contigo lá, viu? Deixa comigo. O que acontecer lá, eu seguro. Tá? Tudo bem. Aí virou para o faraó e disse, olha, faraó, solta meu povo. Eu quero levar o meu povo para cultuar Yahvé, o Jeová, no deserto. Disse o faraó, eu não conheço nem Jeová, nem Yahvé, esses caras são uns vagabundos, preguiçosos, fazem tijolo de má vontade aqui no Egito. Não solto não. Você não solta não? Disse, não. Aí Moisés está com a varinha na mão, aí jogou a varinha no chão. E a varinha virou uma serpente. Milagre? Ou não? Milagre. Não é? Porque uma vara é uma vara. Uma cobra é uma cobra. Não pode ser vara e cobra, pode? Não. Mas o próprio texto bíblico nos deixa desconfiados desse milagre de Moisés. Sabe por quê? Porque diz que os faraós jogaram as suas varinhas e as varinhas do faraó viraram, os magos do Egito jogaram as suas varinhas e as varinhas dos magos também viraram serpentes. Aí, para facilitar, eles explicam que a serpente de Moisés comeu as serpentes dos magos. Não ia ficar por baixo, né? Mas ficou claro o quê? Os magos também fizeram. Epa! Vamos aprender agora técnicas de hipnotizar animais. E vamos aprender mais no caso das serpentes. Na Índia,
e no Egito há uma profissão chamada encantador de serpentes. Conhece, né? Já viu no cinema, bastante. Entre eles há um truque. Se pega a cobra, vai até a cabeça dela, a parte de trás da cabeça, onde começa a vértebra, e aperta ali, ela entra em estado de catalepsia. E se for uma cobra preta, parada, rígida, ela vira um pau. Parece um pau. Então o que Moisés entrou no castelo não foi com uma vara, foi com uma serpente em estado cataléptico. Você tira o dedo, ela volta. Ele tirou o dedo, soltou, ela passou a andar por lá, até assim, rodeou toda. Aí veio uma coisa interessante, gente. Milagre explicado deixa de ser milagre. O milagre tem a necessidade de não poder ser explicado. Se ele for explicado, deixou de ser milagre. Entende? Então, para ser milagre, tem que permanecer no mistério. Isso é um mistério de Deus. Ninguém entendeu, ninguém pode fazer. Mas se alguém explica, não é mais milagre. É truque, é magia, qualquer coisa, mas milagre não é. Moisés voltou e de manhã foi conversar de novo com o faraó. Solta meu povo, que eles querem atender o culto de Yahvé no deserto. O faraó, eu não soltei ontem, não solto hoje também não. Não solto. Ah, você não solta? Então você vai ver o que acontece. Pegou, foi até o rio Nilo e bateu com o cajado dele nas águas. E as águas do Nilo viraram sangue. Milagre! Deus fez isso. Viraram sangue as águas do Nilo. Primeira coisa importante. Segundo o texto grego e o texto latino, não viraram sangue. Ficaram semelhantes a sangue. Ficaram vermelhas. Ficar vermelha, a Bíblia lê como virou sangue, mas em verdade ficaram vermelhas. E existe um fenômeno chamado Nilo Vermelho. Tem o Nilo branco e o Nilo vermelho. Nas cheias do Nilo, lá na Abissínia, começa a cair na água, chove muito, e desce um barro. E nesse barro avermelhado, tem uma bactéria chamada hematococcus, hema de sangue. Essa bactéria, ela dá uma cor vermelha às águas, daí Nilo vermelho por isso. E uma outra que também dá cor vermelha, chamada Euglene sanguinis, que também dá cor vermelha às águas. Então isso é um fenômeno natural. Não é um fenômeno maravilhoso, milagroso. Está explicado. Moisés consegue, de algum modo, né, incentivar a criação dessas bactérias. Essas bactérias são colocadas no rio, e no rio essas bactérias avermelham a água, mas não viram em sangue. Um detalhe interessante, olha, Moisés, segundo a própria Bíblia, mas também segundo o livro de Atos, no discurso de Estevão, há uma afirmação interessante sobre Moisés. Moisés aprendeu toda a ciência do Egito. Ele estudou nos melhores colégios egípcios. E que ciência era essa? Matemática, biologia, química, física, astronomia, astrologia, religião, mitologia, simbólica. Ele era uma cultura muito grande, gente. E uma cultura tão grande que até hoje, século XXI, não existe ainda uma explicação clara de como foram feitas as pirâmides. Não se sabe como as múmias se conservaram há 5.000 anos, até hoje. O pano delas, o corpo da múmia. Ninguém sabe. Quer dizer, o Egito guarda segredos tecnológicos que nós desconhecemos. Você imagina o conhecimento que esse povo tinha, além do conhecimento da mediunidade. Havia no Egito uma escola chamada Escola dos Hierogramatas. Hiero quer dizer sagrado em grego, gramatos, letras. Hierogramatas, escola das letras sagradas, que só podia ser frequentada por sacerdotes ou candidatos a sacerdócio.
E lá se estudava reencarnação. Diz a John Grant, num livro famoso, chamado O Grande Faraó. Lá se estudava fatos mediúnicos, desde a psicografia até a ectoplasmia. E Moisés conhecia isso tudo. Moisés podia manipular facilmente isso tudo com o nome de magia, mas ele podia manipular. Então, quando eu começo a explicar os milagres de Moisés, já não são mais milagres. Já não são mais milagres, porque sendo explicados, deixavam de ser. Inclusive, diz a própria Bíblia, que também os magos do Egito fizeram a água ficar vermelha. Toda vez que alguém repete o milagre dele, porque não era milagre, era um conhecimento secreto. E para o povo, coitado, é ignorado. O povo não sabe. Então, para o povo, qualquer coisa é milagre. Tem santa que chora, santo que verte sangue. E o povo vai lá para a romaria, enche de gente. E o povo via aquilo como milagre. Mas o Moisés sabia que não era. Que eram técnicas próprias dele. Bem, e o que acontece em seguida? Os fenômenos vão se fazendo, se compondo, e todos eles, todas as chamadas 10 pragas do Egito, todas as 10 pragas são fenômenos naturais, são explicados. Interessante é que vem uma praga de rã. A segunda praga, segunda praga, é uma praga de rã. Mas teve rã, encheu de rã, mas foi muita rã, gente. Era rã na cozinha, rã no quarto, rã no banheiro, o Egito doido com rã. E dava uma festa e os convidados corriam porque tinha muita rã. E rã andando na rua, rã subindo por tudo que era lugar, no lugar das mulas, tinha rã para tudo que era canto. Foi Moisés que fez isso. Moisés não, foi Jeová. Deus que mandou as rãs. Começa a pensar comigo. Vamos nos lembrar de uma coisa chamada cadeia ecológica. A come B, e B come C, e C come D. Mas come na proporção necessária para manter o equilíbrio. No Nordeste, havia um gavião chamado carcará, que comia cobras, inclusive cobras. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, houve a caça do carcará. E passaram a matar a carcará, prender. O que aconteceu? Aumentaram as cobras. Porque eu tirei o predador. Eu tiro o predador desse aqui, então esse aqui aumenta. Porque não está sendo predado. Ora, o que acontecia? Quando acontecia a cheia do Nilo e as águas baixavam, as rãs nidificavam, punham seus ovos. E milhares de rãs naquele lodo enorme, imenso, enchia o rio de rã. Mas dá muita rã. Rã punctata. Eita, punctata é o nome científico da rã. Ainda tem lá até hoje. O que acontecia então? Vinham ibis é um pássaro, ibis, vinha gaviões, vinham cobras, predadores, e comiam. Mas não comiam todas, volta àquela questão, a natureza é sábia. Devorava aquelas que não ofendiam o equilíbrio ecológico. Comiam. Devoravam aquelas. Ora, o que Moisés fez? Afastou os predadores. E tinha um grupo. Moisés não fez uma conspiração. Não era sozinho, não, hein? Tinha os judeus que auxiliavam a ele. Evitou que na época da nidificação das rãs viessem predadores. Quando vinha predador, o que aconteceu com as rãs? Aumentaram. Aumentaram a tal ponto que invadiram a cidade. Então, não é milagre também. Depois veio uma peste. Ele diz que as rãs morreram. As rãs depois morreram. Morreram vítimas de antraço. E ficou o cadáver delas. No cadáver delas vieram moscas, que puseram ovos. É uma praga de moscas. Então, nenhuma praga de Moisés, do livro do Êxodo, nenhuma delas deixe de ser explicada por ele. Então não é milagre. Porque, insistindo, milagre não se explica. Milagre não tem explicação. Bem, lá vai Moisés, atravessa o Mar Vermelho. Eu não tenho muito tempo na vida. Até meu ali me cobrando, ela fica, olha, você está falando demais. Mas, ela faz, tá ali, ela faz bem me controlar. Porque eu realmente sou um falador desmedido. Bem, mas aí eu digo.
Eles atravessaram o deserto. Olha, a Bíblia fala que saíram do Egito 600 mil judeus. Eu acho muito. No Êxodo. Eu ficaria com 6 mil no máximo. 600 mil é muito judeu, não? Mas vamos imaginar que fossem 600 mil. Moisés na frente e a cambada atrás. Aí tiveram fome. Ô Moisés, você é um inconsequente? Lá no Egito, a gente comia cebola, comia pepino. Daí a frase portuguesa, chorar as cebolas do Egito. Por causa disso. Tinha cebola, tinha pepino, tinha carne. A gente comia bem, agora tem necessidade de comer. Olha, Moisés era muito hábil. Ele nunca explicava o seu truque. Ele dizia, espera aí que eu vou falar com Jeová. Ele ia falar com Jeová. Fala, dá um jeito. A gente está com fome. A gente sai do Egito, está trabalhando lá, mas não morria de fome. Agora quem morrer de fome no deserto? Vamos lá. Aí chamou Jeová. Jeová, como é que está? Como é que está o quê? O pessoal está com fome. Eles comem, né? Deve comer muito, né, Moisés? Quantos são 600? Ih, é muita gente. Não tem nada não. Diz ele que amanhã de manhã, assim, às 10 da manhã, mandar muita carne para eles. Vai cair do céu carne para eles. Carne? Aí falei, olha, se vocês se acalmarem, cessem a greve, que amanhã vai vir carne aberta. Gente, não deu outra. 10h30, 11h30, o céu ficou escuro por uma nuvem de codornas, ou codornizes, que caíram no chão. Aí o povo caiu em cima, cuidado de pegar aqui embaixo. Só que as codornizes caem até hoje lá no Egito, que são aves migratórias em bandos gigantescos, que saem da África e vêm para cá, e atravessam o Mar Vermelho. Ao atravessar o mar, elas se cansam. Então Moisés sabia onde é que elas costumavam parar. E foi fácil, não? Aí outro dia ele falou assim, mas o povo quer comer mais carne, não. Quer comer coisa boa, docinha. Se eu falar com Jeová. Jeová, e agora? Diz a eles que eu vou mandar uma comida boazinha para eles, não vai ser mais carne não. No dia seguinte, e sempre caminhando, porque era preciso estar no lugar certo onde ia cair aquilo. Não era parado não, era caminhando. E lá na frente eles pararam e do céu começou a cair uma coisa branca. Parecia algodão, esse algodão que a gente come. Algodão, mas que não é? Esse algodão que a gente come aqui tem um nome. Algodão doce. Que é isso? Quando o povo olhou aquilo, ele falou assim, manhu. Em hebraico, que é isso? Foi de manhu que veio o maná. Aí eles pegaram o maná e Moisés, olha, não pega muito não, pega só para a comida do dia. Depois a gente vai mandar de muito e pega mais. O que é isso? Isso é o resultado do trabalho de um inseto que vive na proximidade da fenícia, uma palmeira, e a secreção deles, levada pelo vento, é que forma o maná. Cadê o milagre? E a gente agora pode caminhar um pouquinho e chegar a Jesus Cristo, né? Que também fez milagres. E o primeiro milagre de Jesus Cristo, o primeiro deles, conta João, que só conta João, foram as bodas de Caná. Lembram disso? Não estavam lá não, né? Espero que não. Espero que não. Porque tem gente bobinha, gente espírita boba, que fala assim, conversei com um médium, sabe? Ele me fez uma revelação. Ai, fiquei emocionada. O que foi a revelação? Que eu sou um espírito muito velho, do tempo do Egito. Ô idiota, ainda está aqui? Você só vai perder a encarnação, meu filho. Porque o pessoal do Egito já está em outro lugar melhor, está na Terra ainda. Se espírito velho não é vantagem não, é atraso. Quantas encarnações você está perdendo? Se você tivesse mais rapidez, ele já estava muito longe. E tem pessoas que pensam, ninguém aqui estava na boda de Caná, porque já não estaria mais aqui na rua dos Inválidos. Você não deveria estar, não. Mas não deveria estar. Bom, e havia um casamento lá. E Maria foi convidada. Aí há duas versões. Maria foi convidada e convidou Jesus.
Porque naquele tempo Jesus não estava morando com Maria. Estava morando em Cafarnaum, na casa de Pedro, do lado de uma sinagoga. Ele morava ali. Então Maria não o via há muito tempo. Então, segundo alguns autores, Maria, com saudade de Jesus, aproveitou aquele casamento, porque aquela família era conhecida de Maria, o noivo era amigo de Jesus, e convidou Jesus. E, outra versão, a própria família convidou Jesus. A própria família convidou Jesus. E que compareceu com os apóstolos. E não eram dos 12, não. Eram os do começo. Né? E chega lá. E era um festão. Gente, casamento judeu, naquela época, era fantástico. E até hoje é muito bonito. Até hoje é belíssimo. É uma festa de alegria, de vibração. De glória a Deus pela felicidade, pela nova família que nasce, pela fertilidade da noiva. E durava uma semana, gente. E tinha que encher a pança de todo mundo, que vinha convidado assim. E o pior, quem passava na rua era convidado, já era convidado. Então vinha parente, vinha amigo, vinha curioso, vinha penetra, todo mundo vinha à festa. Agora, o principal da festa não era comer, era beber. Não era comer, era beber, e beber vinho. E a família, então, mandou comprar vinho, só que o vinho acabou. Mas foi um mico é uma palavra moderna para gafe, né? O jovem fala que houve um mico, não, foi uma gafe enorme. Queremos vinho, cadê o vinho? Vinho, não havia vinho. E Maria era muito amiga, possivelmente, da dona da casa, porque estava na cozinha, ajudando. Fazer bolinho. E disseram para ela, disse, Maria, estamos sem vinho. E não há como conseguir vinho. E aí Maria teve a ideia de pedir a Jesus, se ele dava um jeito. E aí tem um detalhe interessante. Por que ela fez isso? Né? Não sei, ninguém sabe. Por que ela achou que Jesus ia resolver? Eu tenho duas hipóteses. A primeira, ela se lembrou da anunciação, quando o anjo disse a ela que ela seria a mãe do Messias. Quer dizer, então Jesus não era qualquer um. E uma segunda hipótese, Jesus devia ser uma criança diferente. Devia fazer coisas que Maria e José não entendiam muito bem. Jesus seria, que se diz em inglês, um outsider, um fora de série. Ela pensou, ele faz tanta coisa esquisita. Será que ele não pode? Aí foi lá. Disse, Jesus, acabou o vinho. O que eu tenho com isso? Sei o que eu tenho que acabou o vinho. Disse, não, esse é o nosso amigo, o vinho acabou e tal. Aí ele fala assim para ela, Maria, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Aí tem dois detalhes. Muitas pessoas ficam impressionadas por ele falar mulher. Mas mulher naquele tempo não era ofensivo, não. Era um tratamento até cerimonioso para indivíduo de sexo feminino. E a segunda questão, o meu tempo ainda não chegou. Gente, essa frase é interessantíssima. Porque Jesus não queimava etapas, seguia etapa por etapa. É fundamental na sua vida também você fazer isso. Cada coisa no seu momento, na sua hora. Não chegou a minha hora, eu não posso, Maria, me revelar aqui, porque não é a hora da revelação do Messias. Vai vir essa maior hora, não é agora. Mas ela insistiu tanto, e mulher quando insiste, ele ficou chateado, ele ficou... Também, manda buscar aí umas hídrias. As hídrias eram uns vasos de pedra, desse tamanho assim, não é daqui para aqui não, é do chão para cá. Quando eu estive em Israel com a Vitória, o nosso guia, muito brincalhão, se vou levar vocês lá em Caná, se vão beber do vinho que Jesus fez, vem de lá até hoje, e vão ver as hídrias. Ela até tira o retrato das hídrias. Eu olhando para aquele, será que... Bom, é para turista, tudo bem. Então tinha hídria para turista lá. Ela disse, agora, pega a água e enche tudo de água.
a encheram de água. E Jesus então chegou junto às ilhas e foi atuando nelas. E à medida que ele atuava nelas, a água virava vinho. Milagre! Milagre. Está lá na Bíblia. Primeiro milagre de Jesus. Se não tiver explicação, não é milagre mesmo. É milagre mesmo. Mas só que tem. Só que tem. Gente, Kardec, na Gênesis, diz uma coisa que interessa muito a gente agora. Ele diz que no passado, as leis científicas do passado explicavam certas coisas e outras não. E que o Espiritismo vinha trazer novas leis que ampliavam as possibilidades da própria natureza. Então Jesus conhecia várias leis que nós não conhecíamos. Que nós não conhecíamos, claro. Ele é o fundador do planeta. Ele é o diretor, segundo Emmanuel, que organizou o planeta. Ele domina a tecnologia e um saber que nós não temos. Então o que é que Jesus fez? Manipulou o fluido universal. Neste livro aqui, quando eu trato do milagre, eu mostro ao meu leitor como é formada uma uva. Quais são as moléculas que formam a uva? Que dão a cor, que dão o gosto, que dão o cheiro, dão a espessura, a tessitura da uva. São moléculas que, se unindo no conjunto, dão a uva. E que são essas moléculas? Átomos. E que são os átomos? Os princípios fundamentais do fluido vital, que é o começo de tudo. O fluido primitivo da Terra. O hálito de Deus, como disse André Luiz, num livro notável dele, Evolução em Dois Mundos. Então Jesus, conhecendo isso, pôde facilmente colocar ali os ingredientes moleculares que, caindo na água, que o vinho é água, é líquido também, deram à água a contextura e a forma do vinho. E mais, o homem que comandava o cerimonial foi experimentar e ficou louco. Disse: puxa, que vinho! Nunca bebi um vinho assim. Que vinho maravilhoso! O vinho feito por Jesus. Mas milagre não foi. Foi para ele, para nós não, para ele, uma simples manipulação fluídica. Então, nesse momento, já não é mais milagre, porque há uma explicação. Insisto nisso, milagre não pode ter explicação. Milagre necessariamente é um mistério. Só Deus sabe. Mas se você consegue explicar, deixou de ser milagre. Então Jesus também não fez nenhum milagre. Não ressuscitou ninguém. Porque não pode. Olha, quem morre cumpre uma lei natural. Nasce, desenvolve-se, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Acabou, não tem jeito. Ora, se Jesus traz alguém de volta à vida, nos dois casos típicos de Jesus, alguém de volta à vida, então Jesus violentou a lei natural para ser milagre. Mas para ele violentar a lei natural, ele tem que ser maior do que Deus. Ele não é. Ele é filho, não é maior que Deus para violentar. E se ele é o próprio Deus, como querem os católicos, violentou sua própria lei, então foi arbitrário com respeito a ela. Solução ideal, correta. Nem a filha de Jairo, nem Lázaro estavam mortos. Estavam distantes do corpo, que é uma coisa. Enquanto o cordão fluídico mantiver contato com o corpo físico, a vida retorna. Mas depois não, tanto é que depois que o Lázaro morreu, não voltou mais. Morreu, era a segunda vez que ele morreu, acabou, morreu, não tem mais jeito. Então nem Jesus fez isso. Porque Jesus, ele é obediente às leis naturais. Que ele é obediente ao Pai, a que ele chama Pai. Ele é obediente a Deus. Isso é bom, gente. Terminando, né, Bia? Já passei até um pouquinho. Terminando. Isso é bom, gente. Para que nós caracterizemos a nossa posição de espíritas. O espírito é alguém
que não acredita em santos, que não acredita em magia, que não acredita em milagres, que não acredita em cartomancia, nem cristalomancia. É uma pessoa que acredita naquilo que é natural, naquilo que é lógico, naquilo que é racional. E isso não nos faz nem melhor nem pior que os outros. É apenas uma postura. O conhecimento não é o principal. O principal é a forma íntima. Você vai encontrar alguém, seja católico, que acredita nisso e é melhor do que a gente, que tem uma atitude moral perante a vida melhor do que a nossa. Madre Teresa está aí para mostrar isso, né? Madre Teresa não era espírita, e no entanto era um grande espírito, e não era espírita. Eu me refiro à questão intelectual, à questão da doutrina enquanto instrumento de conhecimento. E quanto a gente estuda essas coisas, mais fica crítico. E quanto mais fica crítico, mais separa a verdade do erro. E mais caminha na direção do conhecimento melhor sobre Jesus, sobre o mundo e sobre a própria doutrina espírita. Muito obrigado a vocês. Até já.